Começa aqui mais um 5 Continentes na Rádio Observador. Todas as semanas viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bom dia. Bom, esta semana começamos de uma forma diferente, com uma novidade para os nossos ouvintes. Nas próximas 5 semanas, para além do nosso programa habitual aos sábados, vamos ter 5 episódios especiais. Vamos abrir a porta do estúdio a 5 convidados durante 5 semanas, para falar, claro, dos 5 continentes. Vamos a uma destas regiões por episódio e, Bruno, primeiro conta-nos tudo. Pelo menos o primeiro convidado já nos podes revelar? Já sabemos quem é? Sim, posso revelar. Acho que o resto vou manter como surpresa. Claro que vai ser. Caso os tambores de fundo. Mas é realmente acho que uma boa notícia. Portanto, vamos ter 5 continentes especiais, sobretudo porque vamos ter convidados muito especiais. Os ouvintes podem ouvir em primeira mão na rádio às quartas-feiras, a partir da 1 da tarde, e depois, obviamente, a qualquer altura no nosso podcast. Vamos olhar, no fundo, para um pouco o balanço em termos de desafios, de ameaças, também de oportunidades de cada um dos 5 continentes. Olhar um pouco também para quais serão os eventos, os acontecimentos que se podem perspectivar como importantes para 2024, portanto para o próximo ano. Olhar um pouco também para o relacionamento com Portugal e com eventualmente a Europa, no caso de não ser a Europa, o continente visado, vamos dizer assim. No caso de haver também países lusófonos, vamos dar-lhe particular atenção. Claro. E também a este desafio final, no fundo, fazer algumas recomendações, um livro de ficção, não ficção, algum documentário, algum podcast, o que seja que possa ser interessante para os ouvintes que estão interessados nesse continente. E realmente tivemos o privilégio de ter como primeira convidada, portanto vamos ter como primeira convidada a embaixadora Ana Gomes, para nos falar da Ásia-Pacífico. Para quem não sabe, a embaixadora Ana Gomes, entre outras muitas coisas, foi assessora diplomática na Presidência da República, o que implicou lidar muito com Macau, a China, e também com Timor-Leste, a Indonésia, e depois obviamente foi a embaixadora, chefe de missão na Indonésia, naquele período-chave da transição, de 99 a 2003, transição democrática na Indonésia, e depois também de eleições em Timor, e depois disso foi, até 2019, uma eurodeputada muito ativa, nomeadamente na Comissão de Negócios Estrangeiros, sempre muito foi a Ásia, e portanto acho que foi uma ótima conversa que vamos ter na próxima quarta-feira. Muito bem. Muito bem, Bruno. Então ficamos à espera. Não perca desse lado os 5 episódios especiais dos 5 continentes nas próximas 5 semanas. Por agora, Bruno, começamos pela guerra no Médio Oriente, uma guerra que cada vez menos é exclusiva de Gaza. O Irão e Paquistão levaram a cabo uma série de ataques cruzados esta semana na região do Baluchistão. Bruno, qual é que é o significado destes ataques? Bem, em primeiro lugar, parece-me significar que o Irão considera que está realmente na mão de cima. Foi quem tomou aqui a iniciativa. Foram ataques cruzados. Primeiro, o Irão atacou no interior do território do Paquistão. Depois, o Paquistão retaliou. Mas realmente a iniciativa foi do lado iraniano. E, portanto, isso também parece mostrar que há claramente uma prevalência dos setores mais radicais, mais militaristas do regime teocrático iraniano, que chegaram à conclusão que estão realmente a ter bons resultados da sua estratégia de estabilização do Grande Médio Oriente. Conseguiram usar o Hamas para descarrilar um acordo que parecia iminente entre os seus 2 grandes inimigos, Israel e a Arábia Saudita, e portanto daí sentiram-se, digamos, incentivados a tomar mais iniciativas mais arriscadas, mais invulgares. Um segundo aspecto é que, ao mesmo tempo, é um sinal de uma certa fragilidade desse regime iraniano, que, entre outras coisas, é também ele próprio vulnerável a esta estratégia de dividir para reinar, de armar grupos, por exemplo, separatistas em países hostis. O Irão faz muito isso. Há outros países a fazê-lo no Médio Oriente, inclusive também o próprio Paquistão, no Grande Médio Oriente. Mas é importante lembrar que o Irão, entre outras coisas, é um país também multiétnico. Tem mais de 80 milhões de habitantes. Nós costumamos dizer, por exemplo, que o Irão não é um país árabe, é um país persa, mas os persas são o grupo mais importante e dominante, mas há árabes no Irão, na zona do sudeste do Irão, próximo da fronteira com o Iraque. É um país
predominantemente xiita, mas há sunitas no Irão. Uma das populações minoritárias na zona do leste, precisamente na fronteira com o Paquistão, aliás, dos dois lados da fronteira com o Paquistão e também com o Irão, são os Baluches, ou Baluches, do Baluchistão, que foi precisamente a zona que foi aqui o protagonista destes ataques cruzados. Depois, um terceiro aspecto é que, olhando para a história, é realmente um pouco surpreendente. O Irão não tem usado geralmente este tipo de método, tem até sido muito crítico dele quando é usado por Israel, pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita. Se calhar é realmente um sinal de que está agora a ver-se como uma grande potência regional. Também é surpreendente porque ocorreu no dia em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão se encontrou com o Primeiro-Ministro do Paquistão em Davos, que aliás vamos falar a seguir, naquele grande encontro internacional na Suíça, em Davos, embora as relações entre estes dois vizinhos tenham oscilado bastante, houve um primeiro período entre a independência do Paquistão em 47 e 1979, a Revolução Islâmica, em que foram aliados bastante próximos. O Irão foi, aliás, o primeiro país a reconhecer a independência do Paquistão. Eram dois países muçulmanos não árabes, eram dois aliados dos Estados Unidos, até 1979, claro, o Irão do Shah. Depois disso, depois da Revolução Islâmica, de um regime xiita, o Paquistão é predominantemente sunita, de um regime bastante hostil aos Estados Unidos, começou a haver tensões importantes entre os dois países, mas nunca chegaram realmente a este ponto. O Paquistão, nomeadamente, aproxima-se muito da Arábia Saudita, do chamado eixo sunita, não é? Mas realmente nunca chegaram a este ponto. E o último aspecto interessante, relevante e eventualmente surpreendente é que, entretanto, na verdade, nos últimos anos, os dois países, no contexto desta Segunda Guerra Fria, de que temos falado muitas vezes entre os Estados Unidos e a China, tornaram-se aliados muito importantes da China. E o Paquistão, por exemplo, é essencial para um corredor estratégico que a China quer criar entre o seu extremo ocidente, o Tibete, o Xinjiang e o Oceano Índico. Se olharmos para o mapa é evidente porque é que isso acontece, não é? E o Irão tornou-se também o grande fornecedor de petróleo da China e um aliado-chave da China no Médio Oriente. E, portanto, não é por acaso que a China se mostrou bastante alarmada, desagradada com estes acontecimentos e ofereceu-se logo para mediar o conflito entre estes dois aliados-chave do país nesta região tão estratégica. Mas realmente, como dizias também, é fundamental perceber-se que no Médio Oriente não há só um barril de pólvora, não há só Gaza, há múltiplos barris de pólvora, múltiplos atores armados que estão dispostos a usar a força e é isso que torna a região também tão interessante, tão complexa e tão perigosa. Bruno, viramos atenções para a guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky discursou em Davos, no Fórum Económico Mundial, deixou uma mensagem à comunidade internacional. É preciso que mudem porque Putin não vai fazer. Putin embodies war. Putin personifica a guerra. Todos sabemos que é a única razão pela qual persistem várias guerras e conflitos e que é por causa dele que todas as tentativas de restaurar a paz falharam. Ele não vai mudar, ele não vai mudar. Nós temos de mudar. He will not change. We must change. O presidente da Ucrânia a pedir proatividade à comunidade internacional. Bruno, essa proatividade pode vir de uma mediação da Suíça e da China para um acordo de paz? Achas viável essa possibilidade? Bem, em primeiro lugar, parece-me que esta análise de Zelensky é bastante acertada, ou seja, todas as declarações que temos visto do presidente Putin nos últimos dias, de outros altos responsáveis russos, mostram que realmente ele não mudou o essencial dos seus objetivos em relação à Ucrânia e, do meu ponto de vista, ele tem aqui uma agenda e uma visão de si próprio e da própria Rússia muito tradicional, muito tradicionalista, muito imperialista, esta ideia de que uma grande potência se define por um grande território, pela conquista até de mais território, embora a Rússia já seja o maior país do mundo e tenha dificuldade em controlar e explorar bem todos os recursos que tem. Mas esse parece ser o modelo de Putin, não é? Dos czares do passado, os grandes czares que expandiram o território russo. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que é uma análise acertada. Agora, em relação a esta ideia da comunidade internacional conseguir mudar Putin e conseguir mediar com eficácia aqui um acordo de paz, isso parece-me bastante mais difícil. Enfim, eu acho que é interessante, era o segundo ponto, sublinhar que apareça aqui a questão da Suíça, porque se está em Davos. Davos é este grande encontro, Fórum Económico Mundial, mas que na verdade reúne não só empresários e ministros das finanças e governadores do bancos centrais, mas também cada vez mais líderes
chefes de Estado, chefes de governo, etc. Portanto, é um dos grandes fóruns de encontro multilateral a nível global, informal, que permite muitos encontros bilaterais, como aquele que referimos à margem deste encontro mais amplo, e que dá uma enorme centralidade à pequena Suíça. Acho que é um ótimo exemplo, aliás, para países como Portugal, que falam muito na sua capacidade de criar pontes com múltiplos continentes, etc. Isso será verdade, mas importa investir, e uma forma inteligente de investir é criar eventos deste tipo. Por exemplo, eu há muito tempo que acho que Portugal devia ter um fórum de segurança do Atlântico, por exemplo, do Atlântico como um todo. E, portanto, acho que a Suíça investiu muito neste fórum, e muito bem, e isso leva a que surjam, por exemplo, ideias como esta, não é? E historicamente é também um país neutro, embora, na verdade, em relação à Ucrânia, tenha sido um pouco menos neutra do que é costume. A China, obviamente, aparece porque cada vez mais é uma potência global, não é? Portanto, eu insisto sempre neste ponto. Aqui há 2 ou 3 décadas atrás, se houvesse uma crise na Ucrânia, ninguém se lembraria de falar da China. Hoje em dia, isso é visto como natural, e realmente a China tornou-se um parceiro especialmente indispensável em termos económicos da Rússia, que foi muito sancionada pelo Ocidente, como sabemos, e portanto isso dá-lhe aqui algum peso, mas eu tendo a ser muito cético em relação a esta ideia de que há aqui um mediador que tem a chave para resolver o problema. Acho que o problema é muito complicado, as partes têm posições muito incompatíveis, e portanto não estou muito otimista sobre possibilidades de mediação, seja qual for o país que assuma esse papel. Bruno, ainda na Europa vamos ao Reino Unido. A polémica lei de Rishi Sunak para deportar migrantes para Ruanda passou na Câmara dos Comuns, mas a opinião pública continua a questionar a ideia. Achas que a Câmara dos Lordes vai deixar passar a lei? Bem, aí temos 2 ou 3 dados fundamentais. O primeiro é que Rishi Sunak está com grandes dificuldades, está com mais de 20 pontos de atraso em relação ao Partido Trabalhista nas sondagens, e terá de haver eleições no Reino Unido até janeiro de 2025. E para evitar uma campanha eleitoral no período das festas, isso provavelmente significará eleições no máximo até novembro deste ano, 2024. E, portanto, uma das formas de tentar recuperar popularidade, nomeadamente entre o eleitorado conservador, é tentar resolver a questão da imigração. Porque, e esse é o segundo ponto, o Brexit prometia recuperar o controle, nomeadamente das fronteiras, nomeadamente da imigração. Ora, o que é que aconteceu? Uma explosão da imigração, inclusive legal. Nós estamos a falar, no período em que o Reino Unido fazia parte da União Europeia, de máximos que andavam à volta dos 200 mil imigrantes por ano. Em 2022 foi preciso rever os números para 746 mil imigrantes, portanto uma completa explosão, e em 2023 já se está em números próximos disso. Só há números até meados do ano 2023, mas certamente provavelmente será novamente um ano recorde. E portanto há este esquema de deportação de imigrantes ilegais, mas eu volto a sublinhar, a maior parte daqueles imigrantes são legais, são necessários para o mercado laboral britânico, mas deportar os imigrantes ilegais para o Ruanda. É realmente um esquema que levanta grandes problemas, inclusive legais, obrigou uma nova lei, porque inicialmente foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Britânico, tem grande oposição também de muitos setores. Foi aprovado esta nova lei na Câmara dos Comuns há poucos dias. Agora, nós temos de lembrar que no Reino Unido há 2 câmaras no Parlamento, nomeadamente a Câmara dos Lordes. Por convenção, a Câmara dos Lordes não rejeita, não bloqueia, não veta legislação que faça parte do programa eleitoral que foi, no fundo, sancionado aprovado pelos eleitores, mas esta ideia não está no programa eleitoral conservador e, portanto, não está sujeita a essa convenção. E, realmente, muitas vezes os Lordes são especialmente independentes, como são vitalícios, como há muitos que são independentes, que não pertencem a qualquer um dos principais partidos, muitas vezes acabam por ser um pouco imprevisíveis e, portanto, é algo que está a ser muito discutido na imprensa britânica e que teremos de acompanhar com atenção. Se os Lordes não fazem aqui não criam aqui um bloqueio, uma surpresa, um problema adicional numa agenda política já muito complicada do atual Primeiro-Ministro britânico. Ora, Bruno, vamos então aos Estados Unidos da América. Donald Trump esmagou no Iowa, no arranque das primárias republicanas, apesar de passar o tempo em tribunal, e esta foi a mensagem que deixou no dia seguinte, já em campanha, no estado que se segue nas primárias republicanas. Vamos ouvir Donald Trump. Estou emocionado por estar de volta ao povo do estado de New Hampshire, com milhares de patriotas americanos e muitos trabalhadores.
É isso que vocês são. Como sabem, ontem à noite tivemos uma noite com um recorde em Iowa. Foi a maior margem de vitória da história do Partido Republicano. Parece-vos bem? Bruno, achas que há razões para ver como realista o regresso de Donald Trump à Casa Branca? E já agora pergunto, com que implicações para a política externa norte-americana? Sim, acho que isso é cada vez mais claro, ou seja, ele ganhou com a maior margem da história das primárias, 51%, os dois candidatos que seguiram tiveram 21% e 19%. Eu basicamente considero que se Nikki Haley ou Ron DeSantis, mas as probabilidades das sondagens apontam mais para Nikki Haley, que ficou aqui em terceiro, mas parece ter alguma vantagem em New Hampshire e também na Carolina do Sul, onde ela foi governadora, que são as próximas primárias. New Hampshire é já em 23 de janeiro. Eu penso que realmente aí Nikki Haley tem de ter um resultado, ou uma vitória, ou pelo menos resultados muito bons. Se isso não acontecer, parece-me que provavelmente mesmo os competidores que ainda se mantêm na corrida vão acabar por desistir. Outra questão é realmente as hipóteses nas eleições gerais, não é? As primárias tendem a mobilizar sobretudo os militantes republicanos mais motivados, mais ideológicos, e portanto não são necessariamente representativos das eleições, mas mesmo nas sondagens para as eleições gerais, Trump aparece com uma ligeira vantagem em relação a Joe Biden, embora esteja na margem de erro, e portanto parece-me que aí será sobretudo teremos de ver quem é que é menos impopular, porque os dois têm níveis de impopularidade bastante elevados. Biden 57%, Trump 52%. Em termos de implicações para a política externa, eu considero que um segundo mandato de Trump seria ainda mais complicado do que o primeiro, porque não há o argumento de que é, digamos, quase que um acidente de percurso, algo completamente imprevisto, que poderia não ter acontecido, até porque Hillary Clinton ganhou no voto popular, e porque também haveria muito menos republicanos moderados dispostos a trabalhar para Trump e a tentar controlar um pouco os estragos de Trump, por exemplo, na política externa, nas relações com a NATO, com os países europeus. Portanto, acho que desse ponto de vista seria provavelmente uma presença muito mais radical e muito mais perturbadora da ordem internacional e em particular das relações com os aliados e com os aliados europeus. Bruno, infelizmente estamos mesmo a chegar ao fim. Não sei se vamos ter tempo para mais um tema, mas vamos muito rapidamente até à Ásia e com uma pergunta. O que se passa afinal entre China e as Ilhas Maldivas e Nauru? Ou seja, isto tem aqui uma coisa a ver com uma ilha muito especial para Pequim? Estamos a falar de Taiwan? Sim, é mais um episódio desta Segunda Guerra Fria na Ásia-Pacífico, onde os pequenos estados insulares muitas vezes têm grande importância. Apesar de tudo, as Maldivas têm uma população razoável, de meio milhão de habitantes, mas sobretudo estão situadas no meio do Oceano Índico. Tradicionalmente estavam aliadas e muito alinhadas com a Índia, que tinha aliás uma presença militar lá. Houve uma nova eleição, este novo presidente apostou na aliança com a China e deu um prazo até março para as tropas indianas retirarem e, portanto, deixou claro isso até depois de uma visita de Estado, a sua primeira visita de Estado, que foi à China. Portanto, deixou muito claro que este novo alinhamento aí é claramente uma derrota da Índia, eu diria dos Estados Unidos também, uma vitória da China, e uma segunda vitória, um pouco para compensar a derrota nas eleições de Taiwan, em que pela terceira vez um candidato do Partido Democrático, uma terceira vez consecutiva, um partido mais pró-independência, mais hostil ao Partido Estado Comunista Chinês, ganhou as eleições, mas logo no dia seguinte, Nauru, que é um pequeníssimo estado insular, com apenas 10 mil habitantes, mas que está, mais uma vez, tem uma situação estratégica no Pacífico e, sobretudo, era um de 11 estados que ainda mantinha relações diplomáticas plenas com Taiwan, anunciou que ia cortar essas relações e que as ia estabelecer agora com a República Popular da China, e, portanto, no fundo foi uma forma da China mostrar que tem influência, tem poder e tem capacidade de criar problemas a Taiwan se Taiwan continuar a apostar nesta agenda de afastamento em relação a Pequim. Bruno, já estamos mesmo no tempo de compensação máximo, mas gostava de te perguntar aqui sobre a América Central também e a África, se conseguir juntar aqui estes dois em salsejar em 30 segundos. Vamos à Guatemala, onde temos um novo presidente de esquerda, e também em África gostavas de falar sobre os protestos reprimidos da oposição no Uganda. Sim, na Guatemala, realmente, pela primeira vez desde a democratização, temos um presidente claramente à esquerda. Este presidente Arevalo, o Bernardo Arevalo, é filho de um presidente histórico na história da Guatemala,
que a seguir à Segunda Guerra Mundial presidiu um período de democratização, de reformas sociais, que infelizmente depois terminaram num golpe de Estado bastante violento em 54 e depois num período muito longo de guerras civis, de golpes militares sucessivos, e portanto há aqui a esperança de uma viragem de página importante na Guatemala. No caso do Uganda, desta cimeira dos países não alinhados, a oposição ugandesa quis organizar um protesto a pretexto dessa cimeira dos países não alinhados, que reúnem mais de 100 países, que foi a primeira grande organização do Sul global, criada em 1961, ainda no período da anterior Guerra Fria, com o argumento de que esse movimento foi criado para libertar os povos do Sul global e que essa libertação ainda está incompleta porque em muitos casos não há realmente uma plena democracia, como é o caso do Uganda, onde o presidente Museveni está no poder desde 1987 e, portanto, pareceu uma manifestação bastante pertinente. Infelizmente, às autoridades do Uganda não pareceu e, portanto, reprimiram, impediram, proibiram essa manifestação. Muito bem, Bruno. Infelizmente não temos mais tempo. Obrigado mais uma vez. O 5 Continentes regressa para a semana, sendo que, já sabe, nas próximas 5 semanas, também com episódio especial extra, sempre com convidado especial todas as quartas-feiras. Bruno, até para a semana. Obrigado, até para a semana.